Olá, focadinhos e focadões, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Estamos aqui para mais uma aula para o Focado no Edital, aula essa que a gente vai falar sobre reta final para o FRJ. Então, quem não me conhecia, passa aí a conhecer agora, me seguir nas redes sociais, @professor.leonardo.vasconcelos, clica em seguir e clica nos meus stories para você saber mais quando tiver novas aulas. Vamos lá para a primeira questão. Primeira questão sobre sistemas operacionais Windows e Linux. Sobre os atalhos de comando do desktop do sistema operacional Microsoft Windows 10, assinale a alternativa em que a função de comando apresentada está corretamente especificada. Letra Alfa, Alt Tab, alterna entre aplicativos. Bravo, tecla Windows Ctrl D, fecha o desktop atual. Letra Charlie, Windows Ctrl seta do cursor para a esquerda ou para a direita. Minimiza todas as janelas. Letra Delta, tecla Windows mais Ctrl mais F4, inicia uma nova área de trabalho. E letra Eco, Windows chave M, alterna entre áreas de trabalho. Nessa questão aí, o que a gente precisa saber? Tecla de atalho. Então, ele está pedindo tecla de atalho, sistema operacional Windows 10. Qual a alternativa correta? Letra Alfa. Windows Tab é responsável por alternar entre as janelas que estiverem abertas, alternar entre os aplicativos que estão abertos. Gabarito, letra Alfa. Windows Ctrl D não ia ter função, mas o Windows D, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar a sua área de trabalho. O Windows Ctrl D, ele cria uma nova área de trabalho. O Windows D mostra a área de trabalho. Então, para iniciar uma nova área de trabalho, a gente usa o Windows Ctrl D. Para fechar o desktop atual, não tem o fechar o desktop atual, tem como sim fechar a área de trabalho que está sendo utilizada. Normalmente a gente utiliza para isso visão de tarefas para poder fechar. Windows Ctrl seta para a esquerda ou Ctrl seta para a esquerda, para a direita, ele vai alternar entre as áreas de trabalho que foram criadas. O Windows Ctrl F4 vai fechar a área de trabalho que foi criada. O Windows M vai minimizar. Vai minimizar o quê? Todas as janelas que tiverem abertas. Professor, o Windows D, então, é a mesma coisa que o Windows M? Teoricamente, os dois vão mostrar a área de trabalho. A diferença é que o Windows D, uma vez, ele mostra a área de trabalho, o Windows D, de novo, ele restaura os programas, mostrando todos os programas do jeito que estavam. O Windows M minimiza os programas, e se você apertar o Windows M de novo, não vai funcionar. Aí você tem que usar o Windows Shift M para restaurar os programas que havia minimizado. Questão de número 2. Tem-se o conteúdo de uma pasta chamada Presidente Prudente em um computador com Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que indica qual conteúdo, ao ser inserido na caixa de pesquisa do explorador de arquivo, produz como resultado apenas o arquivo declaração.rtf. Vamos lá. Para isso, a gente tem que saber quais são os caracteres que a gente pode utilizar para facilitar a pesquisa. O asterisco que está sendo utilizado ali, ele substitui qualquer quantidade de caracteres. Então, ele pode substituir um ou uma frase inteira. Já o interrogação substitui um caractere qualquer. Eu posso utilizar ele para estar substituindo um caractere, independente de qual seja. O E aqui não vai ter função, então já poderia arriscar isso aqui, que não teria a minha solução de questão. Vamos lá. Se eu escrevesse ação sozinha, ele só procuraria a palavra ação. Tem que ter cuidado, porque no Windows 10, inclusive, se escrever ação, ele vai procurar tudo que tenha ação. Então, vou dizer para vocês, teoricamente, seria um dos resultados. Porém, ele quer somente apenas esse arquivo. Então, se tivesse outros arquivos, além daquele ali, poderia ser que ele tivesse como resposta. O declaração, se você reparar aqui, ó, deixa eu pegar no lugar certo. Declaração. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Então, se eu botar 6 interrogações, significa que ele vai procurar, além da palavra ação, esses 6 caracteres ali, obrigatoriamente ter antes. Então, o gabarito para chegar a essa resposta vai ser a letra delta. Uma interrogação só, um caractere, não funcionaria. Já tinha dito que isso aqui não funcionaria. E o asterisco substituiria qualquer quantidade de caracteres.
também não funcionaria. Próxima questão, no Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão, ao apertar a tecla Print Screen, Print SRC, de um teclado, a imagem do computador é copiada para a área de transferência. No entanto, se o usuário quiser selecionar uma parte selecionada da imagem da tela do computador e copiar para a área de transferência apenas a parte desejada, pode utilizar um aplicativo acessório. Essa questão vai te fazer lembrar quais são os acessórios que vêm junto com o sistema operacional Windows. Compartilhamento de tela não é um acessório, então já poderia eliminar. Acessórios a gente teria assistência rápida, ferramentas de captura, mapa de caracteres. O painel de controles não é acessório, é uma ferramenta administrativa, então também poderia eliminar. Dos 3 que sobraram, a assistência rápida me permite conectar a outro computador para prestar assistência. Mapa de caracteres me permite estar inserindo um caractere que eu normalmente não encontro no teclado. E a ferramenta de captura, que é o nosso gabarito, ele permite fazer um recorte da tela, tirando um print, tirando uma cópia desse recorte, colocando na área de transferência. Marca aí a resposta correta, letra delta. Questão de número 4. Deixa eu sair da tela para não atrapalhar. Considerando o Microsoft Windows 10, assinale a alternativa correta relacionada à manipulação de arquivos do Windows Explorer ou explorador de arquivos do Windows. Letra alfa. É possível selecionar arquivos fora da ordem, mantendo a tecla Shift pressionada enquanto se faz um clique sobre arquivos individualmente. Nessa aqui questão, tem que analisar cada uma. Isso aqui já está incorreto, porque para selecionar de maneira aleatória, a gente usa a tecla Ctrl. A tecla Shift selecionaria uma lista em ordem, não fora de ordem. Bravo. Ao clicar 2 vezes com o botão direito sobre um arquivo, é possível alterar o nome do arquivo diretamente, assim como sua extensão. Se eu clicar com o botão direito, vai abrir um menu de contexto. Não importa quantas vezes eu clicar, vai sempre abrir um menu de contexto. Se fosse com o botão esquerdo do mouse, um clique depois outro clique, não é 2 cliques não, é um clique depois outro no nome, aí sim ele abriria a caixa do nome do arquivo, permitindo trocar o nome e a sua extensão. Letra Charlie. Além dos arquivos, partições e unidades removíveis, também pode ser renomeado desde que o usuário possua perfil de administrador e não esteja com nenhum arquivo aberto, armazenado na partição ou unidade de questão. Vamos lá, esse aqui, ó, além dos arquivos, partições e unidades removíveis, também pode ser renomeado desde que o usuário possua perfil administrador. Não é necessário ter um perfil administrador e não esteja com nenhum arquivo aberto. Isso aí sim, precisa que não esteja nenhum arquivo aberto na partição ou na unidade. Vamos lá. Pode mudar arquivo? Pode. Posso mudar o nome de partições e unidades removíveis? Até posso. Não com explorador de arquivos, mas existe outra maneira de fazer isso. Então, essa aqui também está falsa. E outra, não precisa ser administrador para mudar o nome de um arquivo. Eu preciso ser administrador para mudar o nome de partição ou unidade removível. E a gabarito vai ser, então, com certeza, a letra delta. Para renomear vários arquivos simultaneamente, selecione e pressione a tecla F2 e informe o nome desejado. Os arquivos receberão o mesmo nome, seguido de um sufixo numérico crescente, se necessário. Gabarito, letra delta. Deixa eu explicar melhor isso. Quando você seleciona vários arquivos, clica com o botão direito e escolhe renomear, ou aperta F2 e escolhe renomear, você vai renomear todos os arquivos de uma vez. Por exemplo, se eu escrever o nome Léo, vai ficar Léo 1, Léo 2, Léo 3, Léo 4, Léo 5, assim sucessivamente. Porém, tem uma diferença. Isso se for da mesma extensão. Porque se eu tiver arquivos de extensões diferentes, ele vai também numerar, mas vai começar sempre do 1 e de maneira crescente por extensão. Por exemplo, se eu tenho 3 PDF e 2 XLS, ele vai botar Léo 1, Léo 2, Léo 3 para o PDF, Léo 1, Léo 2 para o XLS. Lembrando que a extensão faz com que o nome do arquivo fique diferente e não há problema ter nome, ponto, extensão diferente. Eu não posso ter arquivos com o mesmo nome e extensão. Próxima questão. Em um computador com Microsoft Windows 10 em sua configuração original, um assistente social abriu o arquivo de texto controle.txt, usando o bloco de notas. Depois de fazer as alterações, o usuário foi até o menu Arquivo, selecionou a opção Salvar como,
digitou o nome controle, underline, novo ponto texto e confirmou. Considerando que a operação foi realizada com sucesso, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Que ele foi lá, abriu o arquivo controle-txt, fez as alterações e clicou em salvar como, só que deu outro nome. Quando você faz isso, o que é válido? O nome do arquivo eu mudei no salvar como, então eu não altero o arquivo original. O arquivo original vai permanecer lá com o mesmo nome que estava. E crio um novo arquivo com o novo conteúdo que eu acabei de digitar, com outro nome. Então, vou ficar pequenininho aqui, subir. O gabarito é a letra Charlie. O arquivo controle txt contém o conteúdo de antes, ou seja, não vai ser alterado. E o arquivo controle underline novo txt contém o novo arquivo resultante das correções. Pessoal, tem que ter sempre em mente o seguinte: o salvar como, se eu mudar o local, ou mudar o tipo, que é a extensão, ou mudar o nome, ele vai manter o arquivo original, alterando, criando um novo arquivo com aquele nome, ou extensão, ou local que você deu. Inclusive, já caiu em provas anteriores, em outra banca, que eu posso usar o salvar como para copiar o arquivo. Eu abro o arquivo, eu clico em salvar como, escolho um novo lugar e mando salvar. Pronto, eu fiz uma cópia do arquivo original, desde que eu não tenha mudado nenhum nome, nem alterado seu conteúdo, foi uma cópia que eu acabei de criar. Tá? Próxima questão. Questão de número 6. Considerando que o Windows Explorer no Microsoft Windows 10 esteja aberto e exibindo os arquivos presentes na pasta download, assinale a opção correta. Isso aqui a gente tem que ler cada uma delas e ver qual que está correta. Ao arrastar e soltar um arquivo da pasta Downloads para a área de trabalho, enquanto pressiona Ctrl e Shift, será criado um link. Link, entenda como atalho para o arquivo na área de trabalho. Pode marcar isso aí já o gabarito correto. O Ctrl Shift ou somente a tecla Alt, ao clicar e arrastar, cria atalho, cria um link. Pode marcar aí gabarito correto. Então, para criar um link, para criar um atalho, uma das maneiras é usar o Ctrl Shift e arrastar e soltar o arquivo, ou utilizar a tecla Alt ao clicar e arrastar. Então, vamos ver porque os outros estão errados. A tecla Alt sozinha vai ser copiado, está errado. Para copiar, seria a tecla Ctrl. A tecla Shift sozinha criaria um link, está errado. A tecla Alt sozinha criaria um link, ou Ctrl Shift criaria um link. E ao arrastar e soltar a pasta download para a área de trabalho, quando pressiona Ctrl não será movido e sim copiado. Para mover seria o Shift. Shift para mover. Ctrl para copiar. Beleza? Então, questão tranquila. É importante você decore. Clicar e arrastar dentro da mesma partição de disco, move. Clicar e arrastar em partições de disco diferentes, copia. Agora, se for na mesma partição, usando tecla de atalho, ou em outra partição, usando tecla de atalho, vai ter a mesma função. Por exemplo, sempre que eu clicar e arrastar com a tecla Ctrl, sempre copia. Sempre, Ctrl começa com C, copia, tá? Sempre que eu arrastar com a tecla Alt, Alt começa com A de atalho, vai criar um atalho, sempre. E clicar e arrastar com a tecla Shift, ele vai sempre mover, e se for para lixeira, vai excluir permanentemente. Foi? Então vamos para a próxima questão, questão de número 7. No Microsoft Windows 10, para verificar o espaço em disco restante dos dispositivos e unidades de armazenamento, pode-se utilizar o letra alfa, gerenciador de credenciais, Bravo, segurança e manutenção, Charlie, histórico de arquivo, Delta, explorador de arquivo, ou Eco, backup e restauração. Para mostrar o espaço em disco, você vai abrir o gerenciador de discos, gerenciador de unidades. E esse é o nosso explorador de arquivos do Windows, gabarito, letra Delta. Gerenciador de credenciais, segurança, manutenção, histórico de arquivo, backup e restauração, estão tudo dentro do painel de controle e tem a ver com as configurações do Windows. Então, está errado as outras alternativas.
Para abrir o explorador de arquivos do Windows, você pode usar a tecla Windows mais Z. Para ver o espaço do disco, você pode simplesmente clicar no Este computador ou clicar com o botão direito na unidade que você deseja e escolher Propriedades. Questão de número 8. Sobre o Windows 7, assinar a opção correta acerca das seguintes assertivas. Professor, o Windows 7 vai cair na minha prova? Não sei. Pode cair, inclusive, o 10, pode cair o 11. Mas as questões que eu estou colocando aqui vale para qualquer Windows, tá? Então, vamos responder? Faz parte, por padrão da área de trabalho, o painel de controle. Não, não faz parte. O painel de controle não está na área de trabalho. E sim está no menu iniciar, em ferramentas administrativas. Então, está errado, está falso. 2. A combinação de tecla de atalho correta para ativar o menu iniciar é Ctrl ESC. Está verdadeiro. Eu poderia usar simplesmente a tecla Windows, a tecla do sistema operacional. Está verdadeiro. A combinação de tecla correta para fechar uma guia, fechar uma aba lá no nosso navegador é o Ctrl W. Está verdadeiro essa questão também. Eu posso usar o Ctrl W, eu posso usar também o Ctrl mais F4 para fechar uma guia e fechar uma aba. Com isso, a gente conseguiu ver que a letra Charlie contém os itens 2 e 3 de maneira correta. Questão de número 9. Um funcionário de nível superior da Prefeitura Municipal de São Gonçalo está acessando a pasta Downloads no disco C por meio do explorador de arquivos em um microcomputador com sistema operacional Windows 7 BR. Para selecionar todos os objetos gravados em download, ele deve executar o seguinte tecla de atalho. Preste atenção, tecla de atalho no sistema operacional Windows é a primeira letra do nome da ferramenta em inglês. Todos. All. Tudo. All. Então, ele vai usar a tecla Ctrl, que normalmente é usada para atalho, mais a letra A. Ctrl A vai selecionar tudo quando a gente falar de Windows, quando falar de Writer, Calc, Impress. Só no Word, Excel, PowerPoint, que seria no Ctrl T. Somente no Word, Excel e PowerPoint. Na sua prova só tem o Word, Excel que usa o Ctrl T. A tecla Alt normalmente não é para fazer teclas de atalho, nem do Windows, nem lá no Word. O Alt vai acessar os menus. Então, normalmente, você não vai começar somente com Alt. Pode ter o Ctrl Alt ou Alt Ctrl, a mesma coisa, mais uma letra, tá? Mas somente o Alt normalmente não é tecla de atalho. Questão de item número 10. 2 recursos do Windows 10 BR são descritos a seguir. 1. A execução de um atalho de teclado mostra a janela na figura abaixo, na tela do monitor de vídeo do Windows. Essa tela aqui, ó. Um ícone na área de notificações, no canto inferior direito da janela, deve ser acionado para finalidade remover e ejetar mídia com segurança, como é o caso do pendrive. Aí, a gente deu a dica, pendrive, você já ia pensar nessas duas aqui. E quando a gente fala de tecla de atalho para o sistema operacional Windows, normalmente começa com Windows. Windows R, Run, vem da palavra Run, correr, executar. E o ícone do USB me permite estar removendo um hardware, ejetando uma mídia, um pendrive, um cartão de memória, um CD, um DVD, com segurança. Gabarito, letra A. Próxima questão, comando CD /home /funcel /dados. Executado em um terminal do sistema operacional Linux. Tem a finalidade de... O comando CD, ele serve para entrar... Minha caneta parou de funcionar. Agora foi. Entrar ou sair de um diretório. Então, a entrar ou sair do diretório, eu uso CD. CD, espaço e o nome diretório. Nesse caso, ele vai entrar no diretório dados, que está dentro de Funcel, que está dentro da pasta Home. Vamos lá olhar ali as alternativas. Para criar um link simbólico. Link simbólico, a gente usa o LN. Para apagar toda a estrutura de diretórios. Para apagar diretórios, RM. Mover todos os arquivos do diretório atual do usuário para o diretório dados. Mover, MV.
entrar no diretório. Entrar no diretório, comando é o CD aí, ó. Pode marcar aí, opção correta. E criar a estrutura de diretórios é o mkdir. Na prova de Linux, pode cair para vocês os comandos. Eu coloquei para vocês lá uma lista de comandos para quem comprou o curso lá completo de videoaula, e também na apostila tem esses comandos, tá? Então, gabarito aí para vocês, letra delta. No resumão que eu vou pedir para deixar para vocês, também tem isso, tá? Questão de número 12. No sistema operacional Linux, o comando destinado a alterar as permissões de um arquivo ou grupo de arquivos é o... Então, a gente tem que saber comandos aqui também. Para mudar a permissão, a gente usa o chmod. Pode marcar. O pwd mostra qual é o diretório atual. O mkdir cria diretório. O ls lista, mostra arquivos. Então, o ls serve para listar, mostrar arquivos. O cd serve para entrar ou sair de diretórios. Então, aí você já sabe o que cada um dos comandos faz. Se for cobrado algum comando, na hora da prova, você vai saber gabaritar. Próxima questão, questão de número 13. Para ser uma distribuição GNU Linux considerada completamente livre, os desenvolvedores desse sistema precisam se comprometer em, letra alfa, incluir ao menos um software livre nativo do sistema operacional, software proprietário. B, atender aos parâmetros da ISO 45001. Letra Charlie, seguir as diretrizes para distribuição de software livre. Delta, desenvolver o sistema operacional utilizando apenas a ferramenta de código aberto. E letra Eco, ter um meio de distribuição de mídias em formato ROM. Vamos lá, para ser um software livre, eu tenho que seguir as diretrizes para ser um software livre. E são 4 as liberdades. Qualquer um pode executar, instalar. Qualquer um pode estudar. Qualquer um pode distribuir. E qualquer um pode modificar. São as 4 liberdades que você pode. E isso tudo para qualquer finalidade, tanto para fins privados, comerciais, para estudar, eu posso executar, instalar, posso estudar, porque ele é open source. O que significa open source? Código-fonte aberto. E aí eu posso ver o código-fonte, modificar, criar um novo programa para poder distribuir esse programa. Gabarito, letra Charlie. O distribuir pode ser vendendo, tá? Não tem problema não, quanto a ganhar. Questão de número 14. Assinale a alternativa que apresenta o usuário do sistema operacional Linux, que é conhecido como superusuário, que pode ser atuado como proprietário de qualquer arquivo. O superusuário é o usuário root. Marca aí a letra delta. Os outros usuários não são conhecidos por padrão no sistema operacional Linux. Kernel é o núcleo do sistema operacional. O que é o núcleo? É o centro, é o que comanda a parte de hardware, de processamento de dados. Núcleo do sistema operacional Linux se chama kernel. Pessoal, tem uma imagem aí para a próxima questão, tá? De qualquer coisa eu volto aqui na imagem. Vamos lá. No terminal Linux mostrado acima, caso o usuário escreva ls b asterisco e pressione a tecla Enter, será possível, eu não preciso nem ver essa imagem, mas ls b asterisco, o que faz? O ls é para mostrar diretórios e arquivos. B maiúsculo, lembrar que o Linux é case sensitive, faz diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, ele já vai mostrar o quê? Tudo que começa com a letra B, o asterisco substitui qualquer caractere. Tudo que começa com a letra B maiúscula. Vamos lá ver, calcular o tamanho de bytes, não é ls. Visualizar os arquivos que possuem o nome começando com a letra B maiúscula, pode marcar.
alterar o nome de todos os arquivos, adicionando a letra B maiúscula no início, apagar todos os arquivos e abrir arquivos. Nenhuma dessa é a resposta correta. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Para quem não me conhecia ainda, eu sou o professor Leonardo Vasconcelos. Seja focado no digital. A melhor forma de estudar quer ser aprovado, quer ser um servidor da maior e melhor universidade do Brasil. Estude com quem mais aprova, estude com focado no digital, tá? Um beijo, abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra no próximo bloco. Tchau, tchau.